Oi, gente, eu quero falar com você nesse momento sobre algo muito importante. Você sabia que as vitórias que mais impactaram a história da humanidade, todas elas, nasceram dentro de um cenário de extrema desvantagem? Talvez você hoje está percorrendo um caminho e percebe que no ponto de vista de muitas pessoas você está em desvantagem devido à sua falta de recurso, devido à sua falta de potencial, entre aspas. No ponto de vista de muitas pessoas, você está correndo essa corrida e está em extrema desvantagem. Mas eu quero dizer para você que a desvantagem é o cenário perfeito para que Deus forme grandes vitoriosos. Eu quero aproveitar esse momento e falar com você sobre três grandes homens, três grandes exemplos que venceram em meio à desvantagem. O primeiro exemplo, todos conhecem. Quem não conhece, quem não lembra da história de Davi, que quando foi pelejar contra Golias, um filisteu, Davi tinha pouco recurso. Davi só tinha uma funda e já Golias, além de ser maior, mais alto, quase 2 metros a mais do que Davi, porque Golias tinha 3 metros de altura, e Davi era de estatura mediana, só que Golias contava com espada, com lança e com escudo. Davi simplesmente usou o que ele tinha. O que ele tinha? Apenas uma funda, e com essa funda, dentro desse cenário de desvantagem, Davi fez com que Golias caísse diante dele e toda aquela geração reconheceu que Deus era grande na vida de Davi. O segundo grande exemplo é o exemplo de Gideão. Quem não lembra que Gideão, com apenas 300 homens, conseguiu vencer o numeroso exército dos medianitas? Isso mesmo, apenas 300 homens dentro de um cenário de extrema desvantagem. Gideão conseguiu pelejar uma guerra e trazer a vitória. Isso é lindo, porque você percebe, através destes dois exemplos, que não é o cenário de desvantagem que vai determinar se você pode ou não chegar. É você ir além e lutar com os recursos que tem. A desvantagem é sim o cenário que pode fazer você um grande vencedor e uma grande vencedora. Como eu falei que eu ia dar 3 exemplos, já citei 2, vou falar agora sobre o terceiro exemplo que não pode ficar de fora. O Senhor Jesus Cristo. Quem não conhece a história? Jesus, quando inicia na terra a sua história, ele marca a história ao meio. É por isso que hoje a gente conhece a história como sendo antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele veio para impactar. Só que durante a sua biografia, nós percebemos que Jesus, sim, esse que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, foi gerado por uma virgem, né? Morreu e ressuscitou, desde muito novo, começou vencendo e vencendo em um cenário de desvantagem. 3 grandes inimigos que Jesus venceu em 3 cenários distintos. Vou falar do primeiro. Ele venceu no deserto, venceu utilizando a palavra de Deus, é isso mesmo. Jesus também venceu no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, utilizando da oração. Mas o que mais me chama a atenção é a vitória de Jesus na cruz. Ele vence na cruz pelo menos 3 grandes inimigos, e esses inimigos são terríveis. Esses inimigos vêm destruindo e sucumbindo à história de grandes homens ao longo de toda a história da existência da humanidade. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a carne e Jesus venceu o diabo. Aonde? Na cruz. Jesus na cruz, com pés e mãos pregados, ele sem dar um soco em ninguém, sem se movimentar, apenas calado, sangrando, na cruz Jesus venceu. Perceba, um homem pregado em uma cruz conseguiu vencer o mundo, a carne e o diabo, sem precisar bater em ninguém. Então, dentro do cenário de desvantagem, é a cena adequada para que Deus te torne um grande vencedor, um grande vitorioso e uma grande vitoriosa. Quero encerrar esse vídeo dizendo: nunca desista, porque só vence quem não desiste, e quem desiste nunca vence. Um forte abraço do seu amigo Diego Cardoso, do IPEM São Cristóvão.